Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o segundo livro de Crônicas. E nós no último programa estivemos a ver como o rei Asa, que buscou a Deus, pôde realmente ver Deus agir na sua vida. Nós vimos que diante de um grande problema que Asa estava a enfrentar, que era a invasão pela parte dos etíopes sobre a nação de Judá, ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Vemos como realmente diante de uma batalha, Asa clamou ao Senhor por socorro. Pediu a Deus que o pudesse auxiliar nessa situação. E vemos que no segundo livro de Crônicas, ainda no capítulo 15, no verso 2, a resposta de Deus: e o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Aqui temos realmente uma promessa tremenda da parte de Deus. E é sobre estes textos que nós gostaríamos de continuar a analisar. Estamos no capítulo 15 deste segundo livro de Crônicas e vemos aqui como Deus deixa esta promessa. Este verso 2 talvez fosse um verso para você sublinhar na sua Bíblia. Deus se deixa achar por quem o procura. Se você está à procura de Deus, ouça estas palavras que Ele lhe dirige. Se você realmente busca a Deus, vai certamente encontrá-lo. Deus se deixa achar por quem o procura. Se nós realmente buscamos, acharemos. Se nós batermos à porta, ela se abrirá. E esta é a promessa de Deus para cada um de nós. Minha experiência tem mostrado exatamente isso, que cada pessoa que procura Deus sempre o encontra. Deus não está longe para que você não o possa achar. Se você está a viver uma situação desesperada, se você sente que realmente precisa de encontrar Deus, eu quero dizer que talvez ainda agora, enquanto ouve este programa, possa realmente ter esse encontro pessoal com Deus. Ter um encontro onde sente a presença de Deus e a resposta ao seu problema. Por isso mesmo eu recomendava que ficasse aí desse lado, a aguardar, enquanto nós podemos compartilhar consigo aquilo que a palavra de Deus lhe tem para transmitir. Nós hoje iremos estar a analisar este capítulo 15 do segundo livro de Crônicas. Eu gostaria de começar a ler aqui no verso 10. Já li o verso 2, agora eu gostaria de ler o verso 10. Diz assim: Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e naquele dia ofereceram um sacrifício ao Senhor de despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Então fizeram uma aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Quando Deus nos fala, através do seu poder, da sua graça, a melhor coisa que nós temos de fazer é realmente entregar a nossa vida a Ele de uma forma completa. Nem sempre Deus nos leva a tomar uma atitude por meio de um avivamento em que toda a nação é mobilizada para buscar a Deus. Por vezes, Ele fala a cada um de nós por meio de dificuldades, por meio de situações complicadas que estamos a viver, por meio talvez até de uma enfermidade. Muitas vezes Deus toca na nossa vida dessa forma. Alguém disse um dia que Deus sussurra-nos pelo seu amor. Quando nós não ouvimos, Ele fala-nos pela sua palavra. Quando nós ainda assim não ouvimos, Ele grita-nos pela dificuldade. Então talvez você está a viver uma situação difícil e talvez Deus queira falar consigo alguma coisa que você ainda não está a escutar. Eu desafio que você esteja com os ouvidos atentos
àquilo que Deus lhe quer dizer neste momento. Entretanto, a palavra de Deus continua e diz: fizeram uma aliança de buscar o Senhor, o Deus dos seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por ele foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Aqui notamos um verdadeiro desejo de todo o povo de buscar a Deus e de obedecer à sua palavra. Não é só o buscar por buscar, não é só o buscar para ter um sentimento alegre no seu coração. Não, é o buscar num sentido de obedecer àquilo que muitas vezes até é difícil de realizar. E é por isso mesmo que as coisas começaram a ter uma transformação. Quando nós obedecemos realmente à palavra de Deus, então aí as coisas começam a mudar. Não basta ter este desejo de querer buscar o Senhor, de querer servir a Deus, se depois ficamos simplesmente pela emoção ou pelo desejo. É necessário realmente concretizar isso com ações concretas no nosso dia-a-dia, obedecendo à palavra de Deus de uma forma eficaz, de uma forma coerente com aquilo que realmente a palavra de Deus diz. E aqui o povo tomou essa decisão. O verso 16 ainda continua a dizer: o rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito de Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que foi feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Aqui vemos a coerência do povo. O povo de Judá alegra-se por causa deste avivamento que Deus está a trazer, um avivamento espiritual, que leva o povo a tomar medidas e atitudes coerentes com aquilo que haviam prometido a Deus. E a primeira medida coerente, a primeira medida adequada para se realmente poder dizer que Asa era um dos primeiros a viver aquilo que havia prometido foi retirar a dignidade de rainha-mãe a Maaca, sua mãe, porque ela na realidade continuava a venerar imagens. E Asa havia prometido servir única e exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro. Como a sua mãe não queria se humilhar, não queria se arrepender deste seu pecado, realmente ele não tinha outra alternativa. E ele foi coerente e Deus honrou realmente esta atitude de Asa. Era necessário que ele começasse pela sua própria casa a mostrar a importância de servir a Deus de uma forma integral. Temos aqui o capítulo 16, onde nós chegamos agora do segundo livro de Crônicas, e o verso 1 continua: no ano 37º do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Já temos dito que o Espírito de Deus não registra apenas as virtudes e os aspectos positivos dos homens de Deus. A maior parte das vezes também mostra os seus erros, os seus pecados, aquilo que eles não fizeram tão bem assim como poderiam ter feito. E o caso aqui é registado a respeito de Asa. Ele faz uma grande reforma, uma reforma espiritual profunda na nação de Israel. Por ocasião daquela batalha com os etíopes, ele percebe realmente que ele só pode ter salvação quando confia em Deus. A desigualdade dos exércitos era tremenda. Asa teria um exército aproximado talvez de 400, 500 mil homens. No entanto, aqui a Etiópia tinha 1.300.000 soldados. E realmente Deus trouxe
uma grande vitória sobre esta nação que estava a invadir a nação de Judá. Agora aqui, ao ver Baasa a construir uma fortaleza, aqui o rei vai procurar refúgio nos homens. E nisto ele realmente errou. Ele não deveria ter procedido assim. Ele já deveria ter aprendido com a história de que a única forma de salvaguardar os interesses da nação era procurar a Deus e não confiar nos homens. Mas vamos continuar a ver o verso 2 deste capítulo 16 e diz assim: Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Vemos aqui que Asa procura agora encontrar uma aliança com o rei Ben-Hadad. Em vez de confiar em Deus, ele não confia em Deus. Em vez de realmente se manter alicerçado nos princípios que havia adquirido ao longo da vida, certamente este tempo todo sem guerra fez com que Asa tivesse de agir ou agisse com princípios humanos. E aqui é uma lição para nós. Muitas vezes nós começamos bem, percebemos que a nossa relação com Deus é vital para a nossa paz, para a paz na nossa família, para o bem-estar daqueles que nos rodeiam, mas como Deus abençoa o nosso lar, como Deus abençoa a nossa família, muitas vezes nós vamos escurando este aspecto vital que é a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual era como uma prevenção para a harmonia no lar, para o bem-estar, e muitas vezes vamos escurando esses aspectos, esquecendo que temos que obedecer à palavra de Deus, e quando o fazemos, muitas vezes começam a surgir tensões, situações difíceis de resolver. E em vez de nos voltarmos para Deus, procuramos auxílio nos homens que nos rodeiam. Asa fez exatamente isso. Esqueceu-se que deveria voltar para Deus. Em vez disso, pediu a Ben-Hadad que realmente o auxiliasse numa situação destas. E vamos ver o que acontece. Estamos no capítulo 16, no verso 4 deste segundo livro de Crônicas. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os seus capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Moiá, e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Asa a Jebá e a Mispá. Como podemos notar aqui, parece que o que ele fez está certo, está bem feito. Conseguiu, de uma forma imediata, escapar deste conflito, deste inimigo. Comparando, de alguma forma, esta atitude, vemos que, aparentemente, surtiu o efeito desejado. Mas nós nunca deveríamos confiar nestes métodos em vez de confiar em Deus. Vamos continuar a ver se realmente esta atitude valeu a pena a médio e longo prazo. De imediato parece que surtiu efeito. Mas vejamos o que vai acontecer. O verso 10, naquele tempo veio Anaim a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Acaso não foram os etíopes e os líbios grandes exércitos, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou na tua mão. Porquanto ao Senhor os seus olhos passaram por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Este homem que foi enviado por Deus para, de alguma forma, exortar a Asa, diz que ele realmente não deveria ter agido desta maneira. Ele não deveria ter deixado de confiar em Deus, porque era Deus que realmente lhe trazia as vitórias sobre os seus inimigos. E era Deus que poderia trazer a paz à nação de Israel quando eles o buscassem de todo o coração. Em vez disso, Asa procurou refúgio num rei que era um rei pagão, tinha um Deus pagão e por isso, de alguma forma,
Era como se Asa se submetesse a essa autoridade. E é triste ver exatamente isso acontecer. O verso 9 continua: Porquanto ao Senhor os seus olhos passaram por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração são totalmente dele. E nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Este texto reforça realmente aquilo que nós já lemos, e é o mesmo texto, para mostrar que esta atitude de Asa não agradou a Deus. Ele deveria ter confiado totalmente em Deus. E é possível que numa hora determinado cristão confie em Deus e noutra, porém, realmente não confie. Muitas vezes nós temos esta mesma atitude que este rei Asa. Achamos que numa altura somos as pessoas mais dedicadas a Deus, com mais fé à face da terra, mas noutra altura estamos realmente desanimados, desencorajados e não queremos fazer aquilo que Deus nos tem dado como orientação. Mas vamos continuar a ler o verso 11 deste mesmo capítulo. Eis que os mais atos de Asa, assim o primeiro como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel. E no 39º do seu reinado caiu Asa doente dos pés. A sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Este texto aqui é extremamente interessante e é importante fazer um comentário sobre ele. Gostava de pedir a sua atenção. Talvez você ao ouvi-lo ficou admirado. Que o texto bíblico não está a fazer uma apologia contra os médicos e contra a medicina. Não é isso. Aqui a questão é que Asa, mais uma vez, não confiou no Senhor. Este é o princípio que Deus nos quer ensinar aqui. Nós devemos confiar em Deus em todas as coisas. Mesmo quando recorremos aos médicos, devemos continuar a confiar em Deus, percebendo que a nossa saúde e a nossa vida estão nas mãos de Deus. Nós, se olharmos para as Escrituras, vamos ver que Deus não tem nada contra os médicos. Ir ao médico, mesmo sendo cristão, não é pecado. O que é pecado é nós não confiarmos em Deus. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Asa. Ele deixou de confiar em Deus para confiar nos médicos. E por isso ele não consultou a Deus, não pediu orientação a Deus. Se nós olharmos para as Escrituras, o próprio Jesus disse a certa altura: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ou seja, Jesus não estava a querer dizer com isto que é errado ir aos médicos. Não, aqueles que são doentes devem de ir aos médicos. Faz parte, é normal, é um procedimento completamente normal. Tanto é que o apóstolo Paulo tinha ao seu lado Lucas, que era médico de profissão. E vemos que Paulo operou milagres tremendos, curas tremendas. No entanto, Lucas o acompanhava. E sabemos que nunca Jesus condenou Lucas por ele ser médico. Então, ter a medicina e recorrer à medicina não é errado. O que é errado é deixarmos de confiar em Deus. E é este aspecto que Deus quer salientar aqui neste texto bíblico. É necessário nós entendermos que mesmo para nós recorrermos aos médicos, necessitamos de exercitar a nossa fé. Tenho um médico amigo que costuma brincar e dizer, muitas vezes quando receita determinados medicamentos, é assim: mas olha, toma isto, mas é necessário teres fé para que ele possa atuar. E é um facto. E alguns estudos já têm revelado que a fé e a oração trazem recuperação mais eficaz e mais efetiva em pessoas que realmente a exercem do que aqueles que simplesmente tomam os medicamentos sem orar e sem buscar a orientação de Deus. Um estudo que foi publicado alguns anos atrás, num hospital que foi realizado nos Estados Unidos da América, provava exatamente isso. Tinham feito uma análise em vários doentes e esses doentes com o mesmo quadro clínico, alguns deles recebiam oração das pessoas próximas deles, outros não recebiam oração. E as pessoas que foram objeto da oração recuperaram da sua enfermidade mais rápido do que os outros, que não tinham recebido qualquer tipo de acompanhamento espiritual. Isto mostra a importância de nós não deixarmos de buscar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Aqui, o erro do rei Asa foi exatamente esse, de não buscar o Senhor.
e ter confiado noutra coisa qualquer que não em Deus. Eu espero que cada um de nós não caia neste erro. Não faz mal nenhum, eu quero deixar isso claro, você consultar um médico. Não está errado ir ao médico quando se está doente. Mas ao mesmo tempo, está errado você deixar de confiar em Deus, mesmo estando são, mesmo tendo perfeita saúde. Se você não confiar em Deus, é algo que você está a fazer de errado na sua vida. E certamente terá consequências mais cedo ou mais tarde. O texto bíblico continua neste capítulo 16, o verso 13, a dizer: Descansou então Asa com seus pais, morreu, e no ano 41 do seu reinado, sepultaram-no no seu sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. E puseram-no sobre um leito em que se enchera de perfume de várias especiarias, preparando segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Vemos que realmente o povo apreciou a vida deste grande rei. Ele foi alguém precioso que levou a nação de Israel a uma aproximação do seu relacionamento com Deus. No entanto, vemos em 2 ou 3 situações que Asa falhou, não buscando o Senhor. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.